Boa noite, graça e paz, Lagoinha Pedreira, para você que também não é de Lagoinha Pedreira, mas está participando conosco de mais um culto de celebração. Nós estamos dando sequência à série de mensagem das 7 igrejas da Ásia, e hoje nós falaremos especialmente da igreja de Sardes. Então abra comigo sem demoras, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Eu confesso, irmãos, que eu pretendo deixar esse vídeo e esse momento registrado para que todas as vezes que eu passar por uma frieza espiritual, estiver desanimado na fé, eu quero retornar lá nesse vídeo, relembrar as palavras que Deus está me inspirando a pregar, mediante a palavra dele, para que a vida de Deus realmente torne a trazer vida ao meu coração. Em momentos tão delicados como o que nós estamos enfrentando, é comum toda a igreja perceber que uma parte dela está apática, fria, e isso não é de agora, isso vem de tempos. E a igreja de Sardes, que o anjo escreve a ela, Deus em Cristo revelando a João em visão, e esta carta tão antiga, ela se faz necessária para a nossa igreja hoje. Eu confesso que é uma palavra dura aos nossos corações e ouvidos, mas Deus ama e por isso Ele também corrige, Ele corrige a quem Ele ama. Então abra aí capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Feche os seus olhos, não deixa nada roubar a sua atenção. Você que está na sua casa aí com o seu computador ligado, com o seu tablet, com o seu smartphone iOS, com a sua gambiarra, enfim, eu preciso muito da sua atenção. Talvez o motivo da sua frieza, talvez seja até essa, falta de prioridade de atenção. E a gente vai perceber isso aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa transmissão, obrigado pela vida, obrigado pelos livramentos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas ainda que o Senhor não tivesse feito nada por nós nessa semana, já teríamos motivos o suficiente para sermos gratos. Afinal, fomos livres em Cristo do inferno, da condenação eterna pela qual já estávamos destinados. Mas aprouve o Senhor nos arrebatar de lá com suas mãos poderosas e imediatamente nos transportou para o teu reino, para o reino do Filho do seu amor. Esse é o motivo de estarmos aqui. Somos gratos não porque temos dinheiro
ou pouco, porque somos bastados ou não, porque consumimos ou não temos condição de consumir. Somos gratos porque era impossível pagar essa dívida eterna, mas o Senhor riscou o escrito de dívida que era contra nós e o aniquilou naquela cruz. Obrigado, me usa em nome de Jesus. Eu quero colocar um título a essa mensagem: reavivamento ou sepultamento. Ou essa palavra te desperta para você viver uma novidade de vida, e relembrando da origem e do começo, onde Cristo se revelou a você, e os seus olhos brilhavam, seu coração acelerava, quando você tremia e temia diante da presença dEle, quando você cantava, adorava, pulava, chorava no seu quarto, e talvez tantas coisas foram tomando sorrateiramente, bem devagarinho, a esperança do seu coração, e aos poucos as coisas foram entrando no lugar do trono dele aí, no seu coração, e você foi perdendo o brilho, desanimando, se entristecendo, parando, desejando mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Então vamos lá, vamos começar o verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Então nós já falamos aqui da igreja em Éfeso, da igreja em Esmirna, Tiatira, e agora nós estamos na igreja de Sardes, na região da Ásia, e para ser mais preciso geograficamente, o que seria hoje a Turquia. Ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem a responsabilidade de trazer o alimento a esta igreja, ao santo pastor que Deus colocara para cuidar desse rebanho, a liderança dessa igreja, aqueles que deveriam nutrir as suas ovelhas e os seus membros, e não arrancarem dela a lã, e muito menos aquilo que elas possuíam, que era a disposição, a vida. Por isso todo líder tem a responsabilidade de alimentar, e não tirar da ovelha aquilo que ela possui. Se por algum motivo você já viveu, ou talvez esteja até vivendo um peso no ministério, não confunda com tribulação e provação, porque isso é o que forja o nosso caráter. Mas aquele peso de ser dominado, isso não é uma liderança. A liderança é aquela que te leva à liberdade em Cristo. A liderança é aquela que te conduz ao bom pastor. Por isso, escreve ao anjo da igreja em Sardes. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer um pouquinho, talvez não é do conhecimento de todo mundo, o contexto dessa igreja. Sardes tem um nome tanto quanto peculiar, curioso, porque para alguns esta palavra ou este nome Sardes quer dizer aquele que fica, e é uma tônica também, é um ponto principal, vou tentar ser mais simples, é um ponto principal aqui na carta, os remanescentes, e eles são destacados aqui, a importância desses remanescentes na igreja. E Sardes praticamente surge 700 anos antes de Cristo, 7 séculos antes de Jesus. Era uma cidade sitiada ali na região da Ásia, na Turquia hoje atual, praticamente uma região, uma igreja, que foi uma cidade que na verdade foi fundada em uma colina. Ela era emuralhada, é uma palavra que eu acabei de inventar, cercada por muros. Sardes tinha essa importância, e por isso era uma cidade fortificada. Sardes antes não tinha experimentado uma derrota diante dos seus inimigos, por isso
a igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes, se gloriava, justamente porque a sua cidade era uma cidade imponente, a sua força bélica era praticamente para eles daquela cidade indestrutível. Teria ela como rei, o rei Cresso, isso mais ou menos 700 anos antes de Cristo, mas no ano 356, 3 séculos antes de Cristo, aquela cidade foi tomada. Logo a cidade de Sardes, a imponente cidade de Sardes, e é interessante como essa cidade foi tomada, porque Ciro, o rei persa, infiltrara apenas um soldado a vasculhar aquela cidade. E é um tema interessante que o próprio Jesus vai destacar aqui mais adiante, é que este soldado pegou a cidade dormindo, ele se infiltrou pelo ponto mais fraco da cidade. Se pela força não havia quem vencesse ou derrotasse Sardes, mas ela foi pega pela distração, ela foi pega de surpresa, e aquele soldado, quando ele adentra a cidade de Sardes tão guarnecida e protegida, agora aquela cidade se vê ameaçada, e aquele mesmo soldado que infiltrara dentro dela, foi o mesmo que abriu os portões, e enquanto ela estava adormecida, o império persa tomou e destruiu aquela cidade de uma vez por todas. Aquela cidade que vivia da sua glória, agora é uma cidade que apenas tem boas lembranças das suas vitórias, e por isso a carta agora, já séculos depois, já com uma igreja fundada, porque desde que esta cidade foi helenizada, esta cidade recebeu algumas sinagogas dentro dela. Depois que essa cidade é evangelizada, nascem os primeiros cristãos nessa cidade. Mas agora, depois da igreja fundada em Sardes, há uma grande preocupação sobre esta igreja. Ela pertence a 7 igrejas, e a carta começa dizendo: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando nós vemos esse ponto aqui em Apocalipse, não é que Deus tem 7 espíritos. João diz, capítulo 4, que Deus é um único espírito. Por isso ele espera que os que o adoram em espírito e em verdade. Mas porque 7 é um número simbólico utilizado nas Escrituras, fazendo menção sobre a criação, e ao 7º dia, depois que Deus criou perfeitamente todas as coisas por intermédio da sua palavra, tem um nome legal que eles usam para dizer que ele cria do nada todas as coisas, ex nihilo, a partir do nada, ele vai criar todas as coisas. Deus não tem um referencial fora dele para criar perfeitamente a natureza, o cosmo, os sistemas, estações. Ele orquestrou tudo bem perfeitamente por intermédio da sua palavra, mas ao 7º dia ele descansou, e o número 7 é o número da plenitude. Quando o Apocalipse trata isso, quer dizer, é exatamente aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, representa a totalidade, a perfeição divina.
diante do trono de Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo opera e que todas as coisas subsistem na sua autoexistência, na sua imanência, ou seja, Ele é e as coisas subsistem nele, e não existe nada sem que Ele tenha permitido a sua existência. Esse é o Deus que tem os 7 espíritos, e as 7 estrelas também traz a ideia de que essas estrelas não são as estrelas que nós estamos acostumados a ver ao anoitecer. É a ideia dos 7 líderes ou pastores que estavam sob o cuidado de cada uma dessas igrejas. Por isso que começa esta carta assim, apontando essa soberania, esse controle de Deus, de que Ele tudo vê. Ele é aquele que está no meio do candeeiro, é aquele que passeia na igreja, é aquele que vê o coração de cada membro, é aquele que percebe as intenções da liderança e dos membros dessa liderança. Deus é aquele que sonda as motivações do nosso coração. Antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele conhece a intenção. É fácil ser hipócrita na frente da câmera, ou atrás de uma rede social, com belos textos e postagens. Difícil é esconder isso daquele que tudo olha, do verdadeiro olho de Deus. Por isso que começa assim, ou seja, a igreja de Sardes: eu conheço as suas obras, eu olho não o que vocês fazem, afinal, vocês estão vivendo da glória do passado, vocês têm uma fama que ela não existe mais no meio de vocês, vocês estão vivendo do que já passou. Eu conheço bem a obra de vocês, nada em Sardes seria escondido de Jesus. Em 2 Crônicas 16, 9, ainda falando dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz: porque quanto ao Senhor, lá em 2 Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Irmãos, nessa pandemia, nós não precisamos te obrigar a participar das lives, das transmissões, não precisa do anjo da igreja da Pedreira verificar como que está a sua vida, porque não nos compete te controlar, mas aquele que tudo sonda e que tudo vê, Ele sabe das suas ações, Ele sabe da sua postura, Ele conhece as suas prioridades. Você que questiona uma apatia, uma frieza, um desânimo, a minha pergunta é: o que é que tem ocupado o seu tempo? Quais têm sido as suas prioridades e quais as lives que têm passado aí na telinha do seu celular? Há crentes tão modernos dizendo que é melhor ouvir Gustavo Lima do que alguns louvores. Isso é triste, porque isso revela muito como está o nosso coração. Diante de Deus você não esconde, você esconde da sua liderança, mas de Deus você não esconde. E também aqui, uma palavra de exortação às igrejas pomposas, que vivem da fama de serem teologicamente correto. Isso também não quer dizer nada. Ser calvinista não te leva para o céu.
ter uma postura adequada teologicamente, só vai te trazer boa saúde, mas se o que você teologa não é transformado em vida, você é o pior dos hipócritas. A igreja que dá um bom alimento, mas por trás das cortinas, ela não é uma igreja avivada, ela se autocondena, porque ela prega não furta, mas furta. E é isso que acontece na igreja de Sardes. É uma igreja que basicamente está vivendo da sua fama, de ser uma boa igreja. E é interessante que, diferentemente das igrejas anteriores que já foi pregada, ela não está lutando contra os falsos ensinos dos nicolaítas, ela não tem problemas com a Jezabel dentro dela. Afinal, qual é o problema da igreja de Sardes? A igreja de Sardes começa a enfrentar talvez um dos problemas mais sérios que a igreja de Jesus possa enfrentar, muito mais do que as heresias, muito mais do que o falso ensino, é o que a igreja de Sardes enfrentava. Porque veja bem, ele diz assim, parte C do capítulo 3, do verso 1 ainda: conheço as tuas obras. Eu sei quem você é, Sardes. Eu conheço por trás dos bastidores. Eu te conheço, pastor. Eu te conheço, mestre. Eu te conheço, evangelista. Eu te conheço, missionário. Eu conheço você, membro. Eu conheço você, líder do departamento de criança. Eu te conheço, equipe de mídia. Eu conheço você, ministro de louvor. De mim você não esconde. Eu conheço as suas obras. Você não me compra com o seu serviço. Você não vale o que você faz. Você vale o que eu fiz por você, e talvez você não reconhece. Eu conheço as tuas obras. Como nas outras cartas, aquele que estava no meio do candeeiro, ele conhecia perfeitamente os corações de cada membro dessa igreja. Irmãos, as conferências que fazemos, os seminários que nós organizamos, isso é um bom sinal de que somos a igreja bíblica. O sermão que nós nos preocupamos de forma tão expositiva, isso é importante, mas isso não quer dizer que aquele que prega expositivamente, biblicamente correto, quer dizer que ele seja salvo. É possível ter uma boa doutrina e ter o coração indoutrinável. É possível pertencer a uma igreja bíblica e ter um coração ímpio. É possível ter uma boa confissão de fé, crer no credo apostólico, nos catecismos, no sino de Dort, nos 5 pontos, nos 5 slogans da reforma, e ainda assim ser insubmisso, mentiroso, rebelde, avarento, presunçoso. Ainda assim é possível ser um líder não conforme a vontade de Deus. Ainda assim é possível ser um membro de uma igreja bíblica ímpio. É um membro nominal. O nome está na carteira da Lagoinha, mas não está no livro da vida. Sabe cantar os louvores bíblicos, mas não conhece verdadeiramente o que canta.
porque não vive um terço do que canta. É carnal, é insensível, é prostituto nas horas vagas e nas horas não vagas, é mentiroso, causador de discórdia, vive e prega por partidarismo, menciona as coisas e versículos bíblicos por rancor. É triste uma igreja bíblica, mas que não é salva. Esse é o problema da igreja de Sardes. Tem boa teologia, mas não vive um terço da teologia que prega. Dentro da cortina o pau quebra. Parte D, ainda do capítulo 3, verso 1, que tens nome de que vive, mas está morta. Pior do que estar morto, é estar morto e achar que está vivo. Pior do que a heresia, é quem vive com uma boa doutrina, mas está morto espiritualmente. Então não adianta a melhor da palavra, porque quem está morto espiritualmente não ouve, quem está morto espiritualmente não obedece, quem está morto espiritualmente não tem vida de Cristo nele. Por isso que ele não para de pecar, por isso que a vida dele é uma dissensão ambulante, ele não consegue fazer devocional. Quem está morto espiritualmente não tem paciência para ler Bíblia. Quem está morto espiritualmente não tem desejo de acompanhar o que a igreja local dele está fazendo, porque ele é alguém que depende das coisas místicas. Por isso que ele se perdeu aí em meio à pandemia. Na verdade ele não se perdeu, a pandemia revelou o coração perdido dele antes da pandemia. Ele ir para a live do Gustavo Lima não tem problema, esse não é o problema maior. O problema maior dele é como já estava o coração desse morto aqui dentro, ouvindo bons sermões. Ele é capaz de sair de um culto de ceia e continuar se masturbando, olhando mulher pelada no celular, desejando o homem da irmã, a mulher do irmão, falando mal de todo mundo, porque está morto, é insubmisso. E isso vale para a igreja e para o anjo da igreja, para a liderança da igreja, porque era talvez a liderança da igreja que tinha esse sentimento de grandeza, de imponência, de orgulho. Temos a melhor teologia, temos uma boa doutrina, mas está morto. Morto. Tem nome de que vive. Sabe o que é isso, em outras palavras? É aquela igreja que vive de aparência. Você conhece a igreja tal? Conheço, bíblica, né? Bíblica demais, uma igreja abençoada, mas lá dentro é adultério, é esposo que abandona esposa, é esposa que abandona esposo, é glutonaria, é mentira, é fornicação, é intriga, é discórdia. Mas aos domingos e às quartas, bons sermões. Esse era o problema da igreja de Sardes. Ela tinha a fama de que estava viva, mas ela estava morta. Verso 2:
ainda no verso 1, porque é grande. A reputação e a fama da pessoa. Existe uma diferença entre fama e reputação. A reputação revela muito do caráter. Já a fama revela muito das habilidades. Tem gente com milhões de seguidores porque é famoso, mas não tem uma boa reputação porque dentro de casa é um fracasso. Talvez a esposa não tenha coragem de curtir um vídeo dele, porque ele não é aquele marido que tanto prega bem atrás da câmera. Isso é muito triste. É triste saber que existe igreja que pensa que está viva. Irmãos, mas se essa palavra for para nós, que nós nos despertemos dessa noite, que nós corramos para os braços daquele que pode nos trazer a vida. Deixa eu só pedir algo aqui para a mídia. Tem como só apagar essa luz ali, porque eu estou quase ficando cego. Eu não estou conseguindo ler o texto. Aí, melhorou. Obrigado. E ter fama sem essência, irmãos, é pior do que se tivesse uma má fama, mas que tivesse boa essência. Era melhor Sardes ser famosa por ter alguns ensinos ali meio esquisito, porque era passível de uma correção bíblica. Havia uma chance para que ela conhecesse de fato a verdadeira palavra, e a partir do conhecimento das Escrituras ela pudesse tornar a vida. Mas uma igreja que está morta, você pode fazer 1000 conferências, você pode trazer o John Piper, o Keller, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paul Walsh, Paulo Júnior, você pode trazer quem você quiser para pregar diante de uma igreja morta, nenhum desses sermões resolve. Ela está morta. Quem que pode trazer a vida? Cristo. Claro, por meio da sua palavra. Sim. Mas o que esta igreja está sendo chamada a atenção, que o problema dela não era a falta de palavra. Antes o contrário. Foi uma igreja helenizada, secularizada. Havia uma padroeira, uma deusa chamada Cibele naquela região, e esta deusa dizia-se ter o dom da vida e da morte nas suas mãos. Por isso que Sardes é chamada a atenção quanto a isso. Pensa que está viva, mas está morta, porque o único que tem o poder de trazer a vida diante da morte é o Senhor da igreja, é aquele que anda no meio do candeeiro, é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos, aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, aquele que tem a vida da igreja nas suas mãos. Verso 2, ser vigilante. Por que Jesus pede para que esta igreja fosse vigilante? Em primeiro lugar, em Mateus 6, 26, 41, nós conhecemos esse verso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
A igreja que não vigia é a igreja que constantemente cai em tentação. Ela precisa vigiar como ela se administra, ela precisa vigiar aquilo que ela professa, aquilo que ela ensina. O tempo todo, os pastores, os membros precisam vigiar quanto às motivações dos corações. E a igreja de Sardes não estavam em vigilância. E lembra que eu falei no início, foi por esse motivo que a cidade de Sardes foi destruída por Ciro. Porque ela não vigiou. Foi no momento que ela estava adormecida. Foi no momento que ela estava desatenta. Foi no momento que ela deixou as suas práticas diárias, por achar que já estava salva. É claro que ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus aquele a quem Ele salvou, mas eu digo para aquele que acha que está nas mãos de Jesus e não está. E aí nós precisamos ter cuidado para que falsos mestres não nos devorem como lobos no nosso meio. Uma igreja que vigia refuta a heresia. Uma igreja que vigia não tolera pecado. Ela corrige, exorta, ainda que isso faça a membresia aborrecer. Ela não se preocupa com quantidade, mas com a integridade dos seus membros. Atos 20, 29 e 31, Paulo diz: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Por isso nós precisamos vigiar contra esses lobos. Mateus 24, 42, Lucas 12, 27, palavras que nos alertam. 1 Coríntios 16, 13, o bom soldado é aquele que toma a armadura e vigia. Efésios 6, 18. Na parte B do verso 2, consolida o resto que estava para morrer. Parece que havia naquela igreja, em Sardes, ainda que a maioria dos membros daquela igreja estivesse morto, ainda havia alguém vivo naquela igreja, e por isso, Deus, em Cristo, preserva aquela igreja, porque haviam remanescentes, homens e mulheres que amavam o Senhor. Irmãos, eu confesso que tem momentos que dá vontade de parar, porque a gente se atreve a achar que tem a ver conosco, ou que o que estamos fazendo não adianta. Você se esforça, você prega, você ensina, você exorta, mas aí a gente vê a vida daquele que escuta, parece que entra no ouvido e sai no outro. Parece que a palavra nem passou por um filtro. As ações revelam outras coisas. É muito triste a gente perceber dentro da congregação pessoas que estão mortas e a gente está vendo isso. A gente percebe quem está morto espiritualmente. Não ache você que a gente não sabe, não é porque somos super poderosos, irmãos, dá para ver no seu olhar, dá para ver no seu jeito de tratar, dá para ver como é que você se interessa pelas células, pelos cultos, pelos eventos, dá para ver.
A diferença que você trata quando é um jogo, uma novela, um Netflix, um Big Brother. Dá para ver quando você tem que buscar uma namorada, um namorado, como é que é a sua euforia. Mas falou que é culto de doutrina, seminário, Bíblia, ensinamento, você corre. A boca abre, é cansaço, é desânimo, é preguiça, é tanta objeção. Mas para pecar, vai daqui em venda nova a pé se precisar, atrás de um rabo de saia, não troca nem de roupa, vai com essa cara toda mal lavada. A gente precisa comprar um óleo de peroba, urgente, e em vez de álcool em gel na porta da igreja, passar óleo de peroba na nossa cara, no nosso rosto. Somos cara de pau, hipócritas. Mas havia gente viva dentro daquela igreja. Irmãos, Deus não vai salvar a pedreira toda, e a gente sabe disso. A gente está aqui com um propósito. Eu espero que você valorize a palavra, não que o Tiago Diniz, o Mateus, o Gabriel, o André, Sara, Márcio e dentre outros fazem, porque nós, talvez um dia partiremos, mas e você que tem ouvido um bom sermão, uma boa palavra, o que é que você tem feito com isso que você está recebendo? C, do capítulo 3 ainda, verso 2, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, pior do que ouvir uma crítica de um amigo, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, é o próprio Jesus falar assim: as suas obras não me agradam. Nós já não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Imagina ele falar assim: as suas obras para mim é como trapos de imundícia. Imundícia, não me agrada. Sua pregação não me agrada. O seu tocar no violão, o seu cantar não me agrada. O seu segurar a câmera não me agrada. Não me agrada. O seu lavar banheiro não me agrada. O seu cuidar de criança não me agrada. Para quem que ele fala isso? Para aqueles que estão fazendo todas essas coisas com segundas intenções, de qualquer jeito, como se fosse para qualquer um. Se você não faz com excelência para a glória de Deus, você não serve para fazer o que você está fazendo. É melhor que você pare de fazer, dobre o seu joelho e se arrependa, do que continuar praticando boas ações, dando cesta básica, fazendo suas visitas tolas, para depois postar o que a sua mão direita fez, a esquerda posta, para dizer e bater no peito que você é crente. É melhor que você não faça. Não tenho achado íntegras as tuas obras, ou seja, a igreja de Sardes praticava obras, ela fazia, ela operava, ela pregava, ela cantava, ela só não fazia isso com integridade. Não era falta de obra, era ausência de integridade ao fazer as boas obras. E é possível dar cesta básica e continuar agredindo a esposa. É possível. É possível cantar e continuar se masturbando. É possível. É possível pregar e continuar roubando.
enganando o patrão ou o funcionário. É possível continuar indo para os cultos e sendo o vizinho fofoqueiro. É possível ter número de membro, mas está devendo todo mundo e não paga e continua comprando brusinha. É possível. Caloteiro. É possível. 3. Estou terminando. Vou correr aqui agora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você lembra de quantos sermões bíblicos nós pregamos todas as parábolas de Jesus aqui nessa igreja? Nós pregamos todos os cultos expositivamente aqui nessa igreja. Nós procuramos ter cada louvor centrado em Cristo aqui nessa igreja. Nós pensamos em cada postagem, em cada detalhe, para que Cristo seja glorificado aqui nessa igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido, Lagoinha Pedreira. Recebido e ouvido, porque nós não temos só pregado, mas temos feito para a glória de Deus. Mas faz o seguinte, Lagoinha Pedreira e outras igrejas que estão aí me assistindo, arrepende-te, se converta, nasça de novo, mude a sua postura, abandone esse pecado, se volte para Cristo, volte a ler a palavra, volte a cantar a palavra, volte a buscar o Senhor na palavra, se arrependa, se arrependa. Não adianta olhar para a glória do passado, as coisas velhas já ficaram. A conferência ontem que você chapou, né? Agora é legal falar isso, chapou no espírito lá, ela não é suficiente para o seu hoje. Não viva da glória do passado, porque aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-o. É todo dia o pecado vem e te chama, todo dia as propostas vêm e te chamam, mas graças a Deus, que não foi você que escolheu Deus, porque senão você estava lascado. Porque sabe o que você escolhe? Você escolhe a casa noturna, você escolhe o forró, o ralabucho, você escolhe, é isso, como eu escolhi durante anos na minha vida, escolhi viver uma vida promíscua, com drogas, com bebedeiras, é isso que a minha natureza pecaminosa me faz escolher. Por isso Ele te escolheu primeiro. Lembra-te, pois, e te arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Por que Jesus está falando isso para a igreja de Sardes? Como é que ela foi destruída? Que alguém se infiltrou no meio dela, sem ela ver. Irmãos, é isso que o ladrão faz. Ele não vem na hora que você fecha o cadeado, que você está lá apertando o alarme da sua casa, da igreja, trancando. Não, ele vem quando você não está, quando está tudo calmo, tranquilo. E por que ele está dizendo que ele vai vir como um ladrão? Para os dispersos, porque para a noiva, ele vem como noivo, porque a noiva o aguarda. Os dispersos estarão festejando, se lambuzando no pecado, talvez quando ele voltar. Então se arrependa, urgente,
e por várias vezes, Jesus citou isso aos judeus. Mateus 24, 43, Lucas 12, 39, vai anotando aí. Inclusive os apóstolos imitaram os exemplos de Jesus. Quanto a ser pego de surpresa, Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, e eu finalizo esse ponto no Apocalipse 16, 15, que ele virá como ladrão para os dispersos, porque a igreja o aguarda. 3:4, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, existe ainda os remanescentes, e Deus preserva, justamente por conta dos remanescentes, porque Ele tem compromisso com aqueles a quem Ele já o escolheu desde a eternidade. Por isso Ele preserva a igreja dele, e Ele tem compromisso com ela, porque a igreja de Sardes secularizou, era uma das piores igrejas mais imorais da época da região da Ásia, era sexo, droga e rock and roll, naquela época. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas as suas vestes. A ideia dessas vestiduras é do linho finíssimo. Lá em Apocalipse 19, 8 ele fala das vestes resplandecentes, pura, são os atos de justiça dos santos, não a partir deles, mas por conta da justiça daquele que tornou-se, daquele que o Pai o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso pecado sem pecar, e agora a nossa justiça está ancorada na justiça de Deus. Ele é santo e justo, e se morremos com Ele, também o ressuscitamos com Ele em glória. Então somos co-herdeiros de Cristo. A nossa justiça é a justiça triunfada, conquistada por Cristo na cruz. Graças a Deus. Por isso, somos justificados, pois, mediante a fé. Por isso temos paz com Deus. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Pois são dignos, estes fiéis são dignos, não por mérito próprio, já disse. Efésios 2, do 8 ao 10, a salvação não vem de nós mesmos, é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. O vencedor, que é esses que terão as vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, essa ideia do livro da vida, o salmista Davi, no Salmo 139, verso 16, ele diz que todos os nossos ossos são conhecidos e tecidos por Deus, e os nossos dias já foram todos eles escritos no livro da vida. Mas é possível ter o nome no livro da vida e estar por um tempo adormecido. É super possível. É possível ser salvo e viver à margem do que a salvação nos proporciona. Por isso, aqueles que perseveram em Cristo têm as suas vestes limpas, adornadas. Eles terão
os seus nomes escritos no livro da vida, não por suas obras, mas por aquele que escreveu. E aí nós respondemos à salvação, perseverando e praticando obras de justiça. Obras de justiça. Deixa eu só ler Filipenses capítulo 3, capítulo 4, verso 3. Olha o que Paulo fala à igreja de Filipenses. Capítulo 4, verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O crente precisa ter convicção da sua salvação. Ele precisa ter certeza, porque a palavra confirma e o Espírito testifica que somos filhos de Deus através do Espírito Santo. Verso 6. Eu disse que no início do culto, que eu queria gravar esse vídeo, ele vai ficar gravado para que ele me exorte todas as vezes que eu deixar de viver cada vírgula que eu preguei aqui nessa noite. Uma palavra dura. Eu até comentei no grupo dos pastores hoje. Mas é isso, irmãos. Somos confrontados porque Ele nos ama. Quem tem ouvidos... No verso C, eu já estou passando para o 6 aqui. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Mateus 10, 32. Mas aquele que o nega, ele também o negará diante dos homens. E como que nós fazemos isso hoje no dia a dia? Não é uma declaração tão clara, você escrever lá no Facebook, no Instagram, eu não confesso Jesus como Salvador. Não é assim que nós confessamos ou deixamos de confessar hoje. É através dos nossos atos. Quando você não honra o pai e a mãe, quando você não guarda os mandamentos e obedece, quando você é uma ovelha rebelde, quando você vive uma vida de pecado. Quando vivemos uma vida de pecado, como diz Martinho Lutero, é como se invalidássemos o sacrifício de Jesus para nos livrar do pecado. Aí quando pecamos, em outras palavras dizendo assim, o que o Senhor fez, ter sido moído no Calvário não foi suficiente. Por isso que eu prefiro voltar ao inferno, voltar a pecar, porque aquele que peca tem um pai, o diabo. Então quando nós pecamos, nós negamos a Jesus e o sacrifício vicário de Jesus através do nosso pecado. É isso que nós fazemos. E aí no verso 6, para nós encerrarmos, quem tem ouvidos, ouça. Aqui ele não fala só para um grupo, mas agora é para todos dessa cidade. Porque todo ser humano, normalmente, exceto algumas exceções, não possui ouvido ou a audição, mas quando não possui o membro, possui o sentido, e quando não possui o sentido da audição, possui um outro sentido para que seja entendido, e é isso que o Espírito quer ensinar a todos. Ouça essas palavras.
e não só as ouçam. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Uma palavra que nos fere. O resumo é que uma boa teologia não quer dizer nada se você não coloca a boa teologia em prática. Antes, essa boa teologia está apenas te condenando, te tornando cada vez mais indesculpável. Vamos orar ao Senhor? Se ainda você tem ânimo, espero que sim. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque ao meu Ele falou bastante. Volta, Tiago, volta. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Te louvamos pelo milagre da vida, pela existência. Não queremos ser como a maioria da igreja de Sardes, porque nem todos dentro dessa igreja estavam mortos ou mortos. Havia um remanescente dentro da igreja. Oramos para que enquanto Lagoinha Pedreira sejamos esse remanescente. Enquanto muitos estão festejando dentro dos cultos, com DJs ao invés de púlpito, com papel picado ao invés de pranto e choro e arrependimento, não nos deixe, Senhor, ser um cristão radical na camiseta e carnal no coração. Não nos deixe arrotar calvinismo, arminianismo, não nos deixe arrotar filósofos, nem mesmo a Bíblia, mas sem sermos praticantes daquilo que ouvimos. Não adianta conhecer, se o que conhece não pratica. Somos os piores dos hipócritas. Enquanto houver dissensão, discórdia, pecado no meio da igreja, não temos motivo para falar que estamos vivendo avivamento. Não existe hoje no Brasil avivamento, Pai, porque hoje ainda no Brasil e no mundo há racismo, ainda há violência doméstica, ainda há pastores que roubam e assaltam os cofres das igrejas, ainda há ofinifinéias que se deitam com mulheres dentro do templo, ainda há dentro dos nossos cultos e lares, Senhor, pecado, promiscuidade, pedofilia, ainda há, Senhor, entre nós, porfias, dissensões, discórdias. Nós não temos o direito de falar que o Brasil está vivendo arrependimento, se a igreja está crescendo em divórcio. Não há motivos para colocarmos o sapato na mão e tênis, dizendo que nós estamos indo para onde? Se nós não fomos nem alcançados, Jesus. Por favor, nos ajude a nos arrepender nessa noite, Pai, antes que o Senhor volte, como um ladrão, e seja tarde demais. Nos perdoe e nos ajude a arrepender e voltar-te para Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Está aí as nossas redes sociais, os nossos contatos. Se você se sentiu tocado por essa palavra, nos procure. Estamos aqui para te servir. Nós abençoamos a sua vida, o seu domingo,
e seu início de semana. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.